Bem-vindos ao Comporta na Tela, onde o cinema e o comportamento se encontram para revelar as conexões profundas que existem entre as histórias que assistimos e as vidas que vivemos. Eu sou Joane, jornalista apaixonada por séries e filmes, e aqui vamos explorar juntos como as produções cinematográficas vão além do entretenimento, influenciando e refletindo aspectos do nosso cotidiano. Cada episódio vamos mergulhar em conversas instigantes que questionam, analisam e revelam o poder do cinema em moldar e espelhar o comportamento humano. Prepare-se para ver as telas que você ama sob uma nova perspectiva. Oi gente, começando mais um episódio e hoje eu vou falar sobre um dos meus filmes favoritos do ano passado. É um filme recente, né? Acho que não faz nem um ano, porque eu lembro que quando eu assisti era no segundo semestre do ano passado, então é recente, ele já tá disponível para assistir em alguma plataforma que eu sei que está, eu vou colocar no final, né, do episódio, ou também linkado pra vocês. E eu tô falando de We Live in Time, ou Todo o Tempo que Temos, que é o filme estrelado pelo Andrew Garfield e pela Florence Pugh. É um filme de drama e de romance, com um tema muito interessante e muito bonito. Eu fui assistir o filme porque eu gosto dos dois atores e também porque o diretor do filme é o mesmo diretor de Brooklyn, um filme super legal e também já foi indicado ao Oscar, com a Saoirse Ronan. Eu sei que o nome dela é difícil, não acho que esteja falando totalmente certo, mas Brooklyn também é um filme muito bom, inclusive recomendo. E por eu gostar, eu fui assistir We Live in Time também porque tem o Andrew Garfield e a Florence Pugh. Mas é um filme muito bonito e sensível, né? Ele aborda temas muito interessantes. Tem um tema central, óbvio, mas a gente sempre observa outras coisas que o filme também tá falando. E eu gostei bastante. Quando eu vi o trailer, eu fiquei bem apaixonada e já sabia que ele ia abordar uma coisa bem interessante e um tema muito interessante e pertinente, e que é um assunto que eu penso muito, que é sobre viver o momento presente. E a dádiva que é o momento presente, né? O hoje. A gente vive numa era de muitos excessos, né? De muitos estímulos, muitas informações, muitos compromissos, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E é fácil a gente se perder, né? No que já passou, no que ainda vai acontecer, de viver com uma certa angústia e inquietação, assim, sabe? Sempre pensando no passado ou sempre ansiando pelo futuro, sabe? E muitas vezes a gente esquece de aproveitar o hoje, né? A vida, nesse instante, nesse momento. E We Live in Time fala muito sobre isso, principalmente porque existe uma grande história, né? Uma coisa muito importante que acontece no filme e que o filme aborda, e por isso que fala tanto sobre viver esse momento presente. E ele não é só um filme de amor, né? Ele é um lembrete mesmo de como a vida ela é efêmera e sobre tempo, né? O quanto a gente precisa aproveitar o tempo que a gente tem. E embora que o tempo pareça muito abundante, que a gente vai ter muito tempo, ele é o nosso bem mais precioso. E a história ela não é uma história linear, ela é recortada, né? Então várias cenas e momentos da vida dos dois que a gente vai acompanhando. Foi algo que me surpreendeu bastante ao assistir o filme. E a gente vai acompanhar esses momentos da vida dos dois e do relacionamento deles, né? Ao longo de vários anos. Pela narrativa não ser linear, ela reforça justamente essa ideia do tempo fragmentado, né? Da nossa memória, de como acontecem as coisas. Às vezes na nossa vida, eu acho que pra maioria das pessoas é assim, pelo menos pra mim é assim. A gente não se lembra exatamente das coisas tão certinhas assim, né? Tipo, tudo realmente contado de uma forma reta, né? Linear. Eu, pelo menos, lembro de momentos da minha vida muito fragmentados mesmo. Um acontecimento na adolescência, um acontecimento na infância, um acontecimento de 2 dias atrás ou de 1 ano, sabe? Então a gente vai se lembrando desses momentos. É muito interessante que a escolha narrativa do filme, né? Da edição mesmo, seja dessa forma. E aí vai destacando justamente esses momentos bem específicos da vida deles dois. A gente vai vendo justamente esse amor, né, no cotidiano mesmo, na experiência deles e de cada momento. O filme ele mostra que justamente o amor não tá nesses grandes gestos, porque esse primeiro momento deles se conhecerem é tudo muito despretensioso, sabe? E não tem assim exatamente um
uma pressão de tipo agir de tal maneira, fazer de certa forma, o que me lembra um pouco também o episódio, eu acho que é o episódio 8, se eu não me engano, que eu falo sobre um dia e sobre os encontros e desencontros deles, né, do casal de um dia, e como às vezes a gente coloca muita regra sobre algumas coisas, principalmente nesse sentido de relacionamento, de tipo, precisa falar de tal forma, o jeito certo de agir é assim ou assado, e muitas vezes, tipo, pelo menos na maioria dos filmes de romance que eu já assisti na minha vida, a gente vê depois do encontro, cada um indo pro seu lado e, tipo, demorando pra poder reencontrar o outro, porque fica com vergonha de mandar mensagem ou alguma coisa assim. E aqui é muito interessante que, tipo, eles quebram essa barreira e decidem aproveitar o resto do dia, sabe? Tipo, não ficam com aquela pressão de agora a gente precisa se separar e esperar o que a vida vai fazer a gente se reencontrar ou não. Na verdade, eles escolhem continuar conversando, continuar aquele dia, né, saindo mesmo pra conversar no parque, tomar um café e tudo mais. Eu acho que é justamente isso que conecta eles, assim, essa ação do cotidiano mesmo, esse amor do cotidiano, nesses gestos pequenos, nesse momento presente, de se fazer presente, né, naquele momento, naquela atividade e tudo mais. E aí é justamente porque o tempo é o protagonista dessa história, né? É o momento presente, é aquilo que eles têm. Então, é muito interessante eles viverem mesmo esse agora, sabe? Apesar de em algum momento na vida a gente meio que se questionar. Tem um momento também no filme, eu tô tentando não dar tantos detalhes, eu sempre tento não dar tantos detalhes pra não dar tanto spoiler, né? Mas tem um certo momento quando eles já estão saindo há um tempo e o Tobias, ele tá tipo meio que querendo deixar firme, assim, o que é que eles estão tendo, sabe? Tipo, se é um relacionamento ou não, se vai pra algum lugar ou não. Muito por conta dos moldes mesmo da sociedade. Tipo, é um namoro, depois é um noivado, depois é um casamento e tudo mais. E a alma, ela fica um pouco meio... Pra que a gente tá nessa pressa, ou rotular de alguma forma, ou tá correndo contra o tempo e tudo mais. E aí, eles meio que ficam um pouco separados e depois ele corre atrás dela. E eu lembro que ele fala algo muito interessante, é que ele diz que ele estava errado, ele estava focando na coisa errada, no aspecto errado, em vez de estar focando nela, né, tipo, no presente, tipo, de estar com ela. Ele estava preocupado com o futuro, de tipo, quero, sei lá, morar junto com ela, eu já pedi ela em casamento, firmar esse relacionamento aqui, pensando em algo concreto no sentido de o que é que nós temos, quando na verdade eles poderiam estar aproveitando o momento juntos, sabe? Isso me fez pensar muito, porque às vezes a gente tá vivendo lá no futuro, pensando em alguma coisa lá pra frente, e a gente tá esquecendo de viver o agora, né? E não só nesse sentido de relacionamento, mas em outras coisas, às vezes no trabalho, sabe? Tipo, você até tá num trabalho legal ou fazendo alguma coisa legal, mas você tá pensando no que você pode fazer no futuro, no trabalho que você pode realizar daqui a tantos anos. Não que a gente não precise pensar ou planejar, sabe? Tipo, colocar como meta coisas pro futuro. Mas às vezes a gente tá vivendo muito lá na frente e não aproveitando aquilo que a gente tem no agora, sabe? De aprender no agora, no trabalho que você tá, na faculdade ou algo do tipo, sabe? E a gente termina deixando às vezes escapar mesmo algumas coisas. Se o Tobias não tivesse parado pra pensar e voltado atrás, né, ao conversar com a Almut sobre ele não tá prestando atenção no presente, que é aquilo que eles têm, ele talvez deixasse passar esse relacionamento mesmo, pensando em um futuro que sabe que tem, mas ao mesmo tempo não, porque ele não pertence a gente, né? Tipo, a gente pode pensar que no amanhã a gente vai fazer tal coisa e isso mudar completamente, sabe? Às vezes é estressante, principalmente vindo de uma pessoa que quer muito controlar as coisas, mas eu sei que elas não estão no meu controle totalmente, que podem mudar e nem tudo eu posso controlar. E aí acontece algo e você perde um pouco a noção, o sentido, porque você tinha planejado. Isso já me aborreceu muito. Deu pra parar um dia com todas as coisas que eu quero fazer e não acontecer, e eu ficar, tipo, realmente desnorteada, porque na minha cabeça era daquele jeito. E eu venho aprendendo a relaxar, parar, ver o que é que eu posso fazer diferente, o que é que não vai dar pra fazer hoje, e tá tudo certo, sabe? E por que é tão importante a gente pensar dessa forma, parar pra reavaliar e tal? Porque senão a gente realmente perde o que é
muito importante. E aí, pensando principalmente no filme por conta do que ele aborda, assim, né? Existe um ponto de virada no filme que muda tudo, um acontecimento muito importante. E é justamente aí que a gente percebe o quanto que a vida pode ser frágil, né? E muitas vezes a gente não valoriza o tempo que a gente tem, que tá ameaçado ali de acabar. Eu vou falar porque pelo trailer já dá pra perceber, então não é tanto um spoiler, mas a Almut, ela vai ser diagnosticada com câncer. Então, com essa notícia, a gente percebe o quanto as coisas não estão no nosso controle e o quanto realmente o tempo é precioso. Então, além de todas as dificuldades e tudo que um ser humano já enfrenta na vida, então que o Tobias e a Almut já estavam enfrentando em um relacionamento, eles agora têm mais uma coisa que é muito séria e que realmente ameaça mesmo o tempo dos dois juntos. E é outro aspecto também interessante porque no início a Almut, ela faz o tratamento, mas chega em um outro dado momento que ela já não tá tão mais afim de desperdiçar o tempo que ela tem num tratamento que pode salvar a vida dela, mas pode fazer ela ficar tantos meses fazendo aquele tratamento de uma forma muito debilitada, enquanto ela poderia não fazer o tratamento e viver uma vida um pouco mais plena, mesmo que por pouco tempo. E é algo difícil porque ela tá se relacionando com alguém, então assim, é doido também isso, porque como é que o Tobias reage a isso, né? Eu fico pensando como é que eu reagiria se fosse eu na situação, né? De tipo, ela quer fazer a decisão pela vida dela e certa de fazer, né, e tal, mas ela tem outra pessoa com quem ela compartilha a vida, que é importante o que ele pensa, mas os dois precisam encontrar um meio do caminho pra ver o que é que funciona pro relacionamento também, sabe? Também é mais um desafio de como eles vão aproveitar esse tempo deles, principalmente por conta dessa doença dela, né? Por conta de talvez amanhã ela já não esteja mais com ele. É uma reflexão muito importante, né? Por que esperar uma perda pra começar a viver com a presença? E aí aqui muito no sentido realmente da doença dela mesmo, então deles aproveitarem a vida ao máximo, o que é que eles podem fazer e tudo mais, mas também em outras coisas, né? Às vezes a gente não dá muito valor às coisas que a gente tem no agora, pensando muito no futuro ou pensando no passado, no que a gente teve, e a gente realmente não dá valor àquilo que a gente tem no agora, sabe? E o presente é realmente uma dádiva, né? É o que a gente tem. E todo o tempo que temos é muito bonito mesmo, assim, a reflexão. Eu adorei muito o filme. Ele me surpreendeu de verdade, porque eu achava que eu já sabia de tudo, porque eu tinha visto o trailer. E até então parecia ser um filme normal sobre, né, uma pessoa com câncer, um relacionamento e as dificuldades e tal. Mas ele é totalmente diferente, porque realmente mostrar esses fragmentos do tempo, né, de todo o tempo que eles têm juntos e como eles aproveitam isso, sabe? E uma última coisa, assim, pra eu ir pro final, é muito legal que em um dado momento do filme, a Almut, ela tá fazendo uma coisa que pra ela é muito importante e ela não queria deixar de fazer isso na vida dela, principalmente pensando na finitude, porque ela tá com câncer e aquilo é super importante. Mas depois ela pra pensar que aquilo que ela tá fazendo já não ganha tanta importância comparado a outras coisas da vida, né? E eu não queria falar porque é um spoiler, assim, não é algum grande acontecimento, mas é um momento muito importante, assim, no filme, porque ela queria fazer isso pra deixar como marca pro mundo e pras pessoas ao redor dela, mas ela usa em paralelo, e a gente vê também isso, que ela também perdeu o pai dela quando ela era mais nova, e ela lembra que o que marcou ela em relação ao pai dela, né, que deixou de marcado da vida do pai dela na vida dela, era um momento muito específico que eles tinham juntos. Não era o trabalho que ele tinha, se ele era uma grande pessoa conhecida ou não. Então, é uma reflexão muito interessante também, porque às vezes a gente dá muita importância para grandes coisas, né? Tipo, pensando, por exemplo, em uma relação, sei lá, de mãe e filha, ou de pai, filha e filho, não sei. Às vezes os pais querem fazer coisas super grandes ou significativas para deixar pros filhos e tal, quando na verdade o que talvez seja importante pro seu filho, sei lá, é um momento juntos assistindo um filme, sabe? Então, essas coisinhas também, né, que às vezes as coisas simples do momento, realmente do cotidiano, é o que mais deixa marcado a gente.
Viver o presente é um exercício, né? De olhar para quem tá ao nosso lado, é desligar o celular na hora de jantar, rir com leveza, aproveitar aquele momento com nossos amigos e entender que o tempo não espera e que o amor, seja por alguém ou por si mesmo, floresce na atenção plena, né? Da gente estar ali realmente presente naquele momento que a gente tá vivendo. E todo o tempo que temos é um lembrete delicado disso, né? Que a gente não tá aqui pra viver no passado, nem pra gente ficar angustiado e inquieto com o futuro. A gente tá aqui pra viver no tempo que a gente tem. Se esse episódio tocou você de alguma maneira, se fez você refletir de alguma forma, compartilha com alguém que você gosta. Me conta também aqui nos comentários do podcast ou nas redes sociais o que você tem feito para viver o momento presente, para refletir aí um pouquinho. Segue o podcast na plataforma de streaming que você escuta e também segue o perfil do podcast no Instagram e no TikTok pra gente conversar por lá e até o próximo episódio.